mandar o link para todos, né, para poderem participar, convide seus amigos, convide seus parentes, é um tema de muita importância, e eu quero informar para vocês que, além do Facebook, Instagram, nós estamos também pelo YouTube, uma novidade hoje, para que nós possamos estar inovando a cada dia, né? Então, vocês pais, vocês telespectadores que estão nos ouvindo, né, pessoas importantes, pessoas que conta, né, com informações, e nós estamos aqui mais uma vez para trazer informação e explicar para vocês por que eu escolhi o tema, por que eu escolhi o tema inserção. Por quê? Decidimos pela palavra inserção, porque ao contrário de inserção, nós temos a exclusão, né, a palavra excluir e a palavra eliminar. É o que acontece hoje na nossa educação, né? Nós temos visto que isso acontece muito diariamente com tudo que nós vimos, justamente essa exclusão e essa eliminação dentro da educação. E, para isso, nós convidamos hoje uma psicóloga para estar falando conosco e também um professor de educação física, e ele é formado em psicometria, e vai estar conosco dando informação, trazendo, porque o que acontece? Com esse isolamento social, né, os pais tiveram que inovar. Com o isolamento social, tanto a educação, quanto os pais, quanto os profissionais de saúde, tiveram que inovar para trazer melhoria para essas crianças, os portadores, né, com deficiências especiais. Então, nós estamos hoje, justamente, trazendo um bate-papo, né, com esses profissionais. Eu vou estar aqui para poder intermediá-los. Também temos duas mães especiais hoje, com participação especial, falando um pouco do problema que vive com seus filhos, porque sabemos que não tem sido fácil esse isolamento social. E eu quero aproveitar para convidar, né, para uma boa noite, a psicóloga Débora, que está aí conosco. Olá! Olá, Débora, boa noite, muito prazer tê-la aqui, e eu tenho certeza que o nosso bate-papo será de muita importância, e eu gostaria, né, que você já estivesse, né, se apresentando e também falando um pouco, né, desse fato social, né, desse isolamento social, né, e trazendo a dificuldade justamente dessas crianças, né, portadoras, né, de necessidades especiais, de deficiência, justamente para que nós possamos estar interagindo, trazendo algumas dicas para essas mães que nós sabemos que realmente elas estão tendo que inovar diante, né, dessa quarentena, pandemia que tomou toda a nossa nação, e nós estamos aí com essas dificuldades, e creio que tem muitas mães hoje, ouvintes, que têm essa dificuldade. E aí nós gostaríamos de trazer a tua fala, né, que com certeza vai ser de muita valia, importância, e mais uma vez quero agradecer e dizer que de muita importância você está aqui conosco. Olá, boa noite, agradeço o convite. Eu sou psicóloga aqui na região, trabalho na Clínica Ser Humano de Aprendizagem e também consultório particular. Me formei na Universidade Federal Fluminense e hoje tenho feito pós-graduação em psicomotricidade na IBMR. E aí, desse lugar que eu venho aqui, né, fazer trocas com vocês, ouvi-los. E, assim, né, quando eu fui convidada e esse tema, né, veio até a mim, eu pensei nessa questão da ruptura, né? Essas crianças, né, todos nós tivemos rupturas nesse momento, né? Elas estavam num processo de aprendizagem, né? E a sensação que dá é que algo quebrou, né? Algo teve um rompimento ali, né? Tinha uma linha contínua e algo teve que mudar, né? Teve que fazer uma curva. E aí eu fiquei pensando nessa criança, né? A criança, a gente usa os nomes, né? Atípica, né? Porque ela tem um funcionamento cerebral diferente. E aí a gente pensa nessa criança que já tinha uma rotina, estava habituada, né? A fazer o caminho para a escola, né? A criança, ela conhece, né? Muitas têm um senso, né? Uma percepção muito aguçada. Ela sabe que, depois que dobra ali, aí tem uma pedra, a gente faz dobra a esquina e já está na minha escola, né? Então, ela já estava ali naquele dia, naquele horário. Muitas vezes ela pode despertar e falar assim, não, está na hora de botar o uniforme, né? E ali ela está querendo prosseguir ali naquele hábito dela, né?
às vezes os sons também, né? Às vezes as crianças ficavam chamando o nome dela, às vezes algumas crianças nem são verbais ainda, né? Não pronunciam, né, algumas palavras, mas elas ouvem os nomes delas e se identificam, né? Então aqueles sons que habitam a escola também fazia parte dela, né? Faz parte dela. E nesse momento, como conviver com isso, né? Como conviver com esse afastamento, né? Essa falta, né? Uma falta que a gente tem como adulto e que eles, que ainda estão em desenvolvimento, né? O cérebro ali recebendo informações, ali estava num processo, né, de aprendizagem, com terapias, né? É interessante frisar que a gente não precisa cobrar dos pais, né? Assim, dos cuidadores, né? Eles não vão ser terapeutas, não vão ser professores, né? Eles são pais, e isso é ótimo. E olha que papel importante, né? E assim, entender esse lugar, né? Eu acredito muito que a aprendizagem está para além das quatro paredes, né? Está para além da escola, está para além do ambiente terapêutico. Então, assim, vamos aproveitar, né? Da melhor maneira, fazer o que é possível, né? Só te cortando um pouquinho, em relação ao que a gente mais percebe, né, com esse isolamento social, é que essas crianças, né, que são portadores de deficiências, eles quebram uma rotina, né? E essa rotina, para eles, né, é muito difícil. Eles terem que readaptar e, muitas das vezes, eles voltam a fazer coisas que eles não faziam mais, coisas que eles tinham dificuldade, que já tinham pulado um obstáculo, e agora ele acaba retornando a isso. E a dificuldade, porque a gente, quando pensa em pais que têm uma casa muito grande, espaço muito grande, né, para estar com essas crianças, e tudo bem, de repente um pouco mais tranquilo. Agora, você imagina que nós temos pais com muitas dificuldades que hoje têm crianças num espaço muito confinado, né? Um espaço muito menor, por conta do fato social, das condições sociais, e aí eles precisam se readaptar. E a gente consegue perceber que, mesmo nisso, a importância, né, de uma orientação de uma psicóloga, de um profissional, para estar ajudando essas mães, para que elas não fiquem desesperadas, e ainda que ela não consiga fazer tudo, mas o pouco que ela fizer, ela vai conseguir fazer uma rotina com seus filhos em casa, certo? É isso? Certo. Sim, minimamente, né, assim, manter a rotina, né? Tem se falado muito sobre isso, assim, essa questão de rotina, né? Vamos botar, a criança acordava 7 horas da manhã para ir para a escola, se estudava de manhã, né? E aí o almoço era meio-dia, aí vinha o lanche, aí depois, né, ou a terapia da tarde, e tinha ali, né, tudo direitinho, né? Alguns até têm um quadro visual, né? Alguns precisam de visualizar ali, ó, a hora disso, a hora daquilo. E mudou, né? Assim, o que eu tenho ouvido é pra gente, assim, pelo menos, vamos supor, não precisa acordar 7, né? Já que não vai ter a escola para sair de casa, né? Às vezes a criança tem um estudo, né? O homeschooling, né? Mas às vezes, aí o que você pode fazer? Pelo menos ela acordar umas 8h30, né? E aí fazer o café da manhã, ir para a aula online, né? Quando possível, né? E depois ir para o almoço, assim, não pular refeições, né? Então, ter demarcado o dia, né? Ela tem um dia, é um dia diferente? É um dia diferente, mas, assim, criar uma nova rotina dentro desse novo momento. Exato. E o que mais tem, assim, de orientação? O que você pode estar ajudando essa mãe? Na verdade, eu acho melhor a gente convidar para estar conosco agora e estar falando um pouco, né, daquilo que ela vive, né? Nada melhor do que você fazer um bate-papo e ter, né, junto conosco, pessoas que vivem o problema. A mãe que tem vivido o problema, a mãe que tem estado dia a dia, né, tendo que se adaptar, tendo que estar tendo essas mudanças, né, em atividades, com atividades escolares, que também tem sido uma dificuldade muito grande. Então, eu queria convidar a Marcele, né, para estar conosco e falando um pouco mais para a gente ouvir da mãe. Marcele, boa noite, um prazer. Boa noite. Obrigada mesmo por poder estar participando, é um prazer, porque aqui o nosso interesse é dar justamente voz às pessoas que estão vivendo o problema, né? Porque não adianta você falar de algo que você não vive dia a dia, mas que, como profissionais, claro que sabe o que acontece, mas a vivência
é da mãe, é da criança, é dos familiares. E eu gostaria que você contasse um pouco a sua experiência, como você tem vivido, né, essa readaptação, como é teu filho. Fale um pouco de vocês. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite. Né, é sempre bom falar sobre inclusão, é uma área que eu adoro falar. Né, eu também sou estudante da área de pedagogia, então a educação especial para mim é uma paixão. Então, assim, eu sou mãe de um adolescente autista, né, tem 13 anos, e é um desafio diário. Qualquer criança especial, quando a gente tem que lidar com uma criança especial, a gente sabe que ela tem demandas e ela tem realmente precisa de todo um suporte no dia a dia dela, para ela se sentir segura. No meu caso, o Gabriel tem autismo, e o autismo ele também precisa dessa segurança, de se sentir amparado por uma rotina. Né? Eles têm um pensamento, às vezes, até muito rígido com relação a situações, com relação a questões deles. E, assim, todo esse isolamento social trouxe para eles, trouxe para, no caso, para o meu filho, uma angústia muito grande. Né? Ele começou a desenvolver, ele já vinha apresentando alguns problemas devido à mudança que ele passou, né, que é a fase da adolescência, que já cria uma situação adversa para qualquer criança, mas para o adolescente autista, né, atípico, é bem mais difícil, porque ele não consegue entender determinados conceitos, coisas que acontecem com ele, que já vinha vindo de uma situação, e toda essa mudança veio culminar num estopim para que isso trouxesse uma série de estresse e problemas para ele. Então, hoje, esse ano, ele iniciou pela primeira vez no colégio, no ensino público, foi muito bem amparado, graças a Deus, ele foi recebido, mas ele chegou e a escola não teve tempo de conhecer o Gabriel, de conhecer quais eram as demandas, aquilo que ele precisava. Então, ele ainda estava em período de adaptação na escola, a escola ainda estava naquele período de observar e aí fazer o planejamento individual dele, todas aquelas questões, as adaptações e flexibilizações que ele ia precisar para o conteúdo. E quando veio esse isolamento social, houve essa ruptura, né, da rotina, isso para ele veio como um choque. E nós nos vimos na situação de ter que parar tudo. Ele parou as terapias, ele parou de ir para a escola, ele parou de ir para a igreja, que era uma coisa que ele amava, que ele ia todos os dias. Então, foram muitas quedas de rotina que culminou numa situação de total estresse. Nós tivemos que reinventar, né, refazer uma rotina. Eu sentei com ele, fiz uma nova rotina com ele, dentro de atividades que fossem prazerosas para ele. Né? Tentei, dentro daquilo tudo, dentro desse caos, tentar criar um ambiente mais, né, linear, mais, né, tranquilo para ele, mas ainda assim é uma situação atípica. Né? Eu, como mãe, a gente recebe as apostilas que vêm da prefeitura, e aí ele tem 13 anos, está no 8º ano, ele tem um autismo leve, moderado, ele consegue acompanhar as atividades que vêm da escola, sendo que as atividades não vêm flexibilizadas, né? Elas vêm totalmente, não vêm adaptadas para ele. E aí é um desafio, né? Porque você pega aquelas apostilas ali e são questões imensas, que lógico, ele não vai conseguir, tem dificuldade com interpretação, né? Aquelas questões muito contextualizadas, ele se perde. Então eu vou tentando e vou me adaptando, como a doutora falou, vou me reinventando. Buscando vídeos, o máximo para ele poder conseguir acompanhar e desenvolver os conteúdos, mas é um desafio diário, realmente é muito angustiante. E ele está tendo, além dos exercícios de casa, né? Ele se interessa bem com ele interage bem com a tela, tipo assim, como é que é essa adaptação? Porque a gente sabe que mesmo as pessoas, né, que estão acostumadas, né, e nesse período a gente vê tanta live, tanto bate-papo, tanta instrução por um canal só, que as pessoas acabam ficando um pouco irritadas. E imagino que ele, né, como é que ele está inserido nesse papel, assim, eu presto atenção, não presto atenção na tela, eu gosto de fazer outras coisas, isso me prende muito. Como é que é ele nesse sentido? Para ele é bem difícil. Ele não recebe nenhum tipo assim, de aula online, né, nenhuma live com relação à escola. O que ele recebe da escola é o conteúdo que vem, que é postado no portal.
Quando esse conteúdo chega para mim, o que eu faço? Eu olho o material, eu analiso todo aquele material ali e eu mesmo faço aquela flexibilização. Eu pego os conteúdos ali, vejo a história, está estudando lá, Segunda Guerra, alguma coisa assim. Eu pego o conteúdo, vou pesquisar vídeos que sejam mais objetivos, mais lúdicos, que prendam um pouco a atenção dele e tento sentar com ele, colocar ele para assistir o vídeo, tento conversar sobre o tema. E a matéria que vem da escola, eu pego aqueles textos e começo a diminuir, coloco em tópicos que fique mais fácil para ele gravar. Pego as atividades dele, aquelas questões que ele tem que responder, que ele tem que contextualizar, eu tento transferir aquilo por uma forma que ele possa fazer, talvez, por múltipla escolha, ou até mesmo de forma oral. E aí, depois que ele me verbaliza aquilo que ele entendeu, eu peço para que ele passe para o papel e vou ajudando ele nessa parte da escrita. E a gente vai tentando assim, mas realmente é muito complicado, porque para ele, eu sou mãe, eu não sou professora. Né? O autista ele tem muito essa questão da rigidez de pensamento, entendeu? Aqui é o quarto, não é uma sala de aula. Então, fazer ele entender que naquele momento ele precisa sentar, né, e estudar. Ele não vai estar ali com o professor, ele não vai estar com o mediador dele, ele não vai estar naquele ambiente familiar para ele que é a escola. Ele não tem o horário da merenda. Então, já no primeiro dia de aula aconteceu, no primeiro dia que eu sentei com ele, aconteceu isso, um fato muito engraçado. Eu comecei, aí de repente ele falou assim: mãe, não está na hora do intervalo, não. Porque na escola não tem intervalo. Marcelo, e assim, uma coisa que eu percebo é que você é uma mãe bem instruída, né? Você percebe que você é uma pessoa bem inteligente, uma pessoa que de repente está preparada, né? É professora, não é isso, Marcelo? Isso. Então, isso. Aí você imagina tudo isso que você passa, porque, na verdade, em casa você é a mãe, né? É aquela que educa e não a professora, né? Porque é difícil você estar executando esses dois papéis em casa. E de que forma? Não, ela é minha mãe, por que ela tem que estar me ensinando? E você é uma pessoa bem instruída. E se percebe aquelas mães que têm que trabalhar o tempo inteiro, né? E essas crianças que deveriam estar na escola enquanto as mães trabalham e que não são mães preparadas. Ninguém estava preparado para essa ruptura, realmente, né? Por esse isolamento social. Mas imagina uma mãe que hoje pode estar nos assistindo e que ela não tem essa preparação, né? Essa preparação técnica, essa preparação do professor. Então, assim, ela é mãe e ela também tem as dificuldades, também está com dificuldade de estar encarando o medo, né, que esse vírus veio tornando, né, sobre as pessoas. Então, tudo isso a gente percebe que é muito difícil, principalmente para uma mãe. Eu não estou tirando a sua dificuldade, não. Eu entendo que você pode. Então, eu queria que vocês que estão nos assistindo, que tivesse pergunta, né, pode começar a fazer algumas perguntas. E eu gostaria que vocês participassem bastante, porque eu creio que é um tema que realmente nós temos muita dúvida. E agora, depois da fala da Marcela, eu quero ouvir um pouco, novamente, a psicóloga, né, a Débora, para estar falando um pouco dessa dificuldade, dessa vivência, né? E você também deve ter paciente, né, Débora, de pessoas, né, nesse tipo, né, tratando em casa ou pela tela. Como é que está sendo isso, Débora? Explica um pouco para a gente e realmente tem algum conselho, algo que você pode estar ajudando essas mães, essas pessoas que estão nos assistindo. Eu gostei. Prazer em conhecê-la, Marcele. Eu ouvindo você, que eu achei várias coisas bacanas, né? Mas eu gostaria de pontuar quando você disse que construiu essa rotina junto, né, com seu filho, né? E o quanto que isso é importante, essa construção conjunta, né? Não algo de cima para baixo, né? Mas lado a lado, né? Você e ele. E ele também já é maiorzinho, né? E mesmo se for muito pequenininho, você pode ouvir essa criança, né? O que você acha que a gente pode fazer tal hora? No horário livre, né? O que a criança pequena, né? Ela pode sugerir o que ela quer fazer também, né? E em relação a essa questão da continuidade do estudo, né? Muito interessante você falando, né? Você fazendo essa adaptação, né? Ali tentando adaptar o material, né? Para que seu filho compreenda bem, né? Compreenda melhor. Eu acredito que o que a gente, até o Glauco, né? Ontem a gente conversando na reunião, a gente falou sobre isso, assim, que a gente tem que entender, assim, não que tem que entender, mas tentar que a gente está caminhando numa porcentagem, né, diferenciada, né? Vamos colocar
um rendimento, né? Se tiver um rendimento escolar, vamos botar 80%. E aí, agora, né, se você conseguir 20%, 40%, já está muito bom, né? Na verdade, talvez o que a escola consegue mensurar, né, esse 40%, mas às vezes seu filho vai evoluir emocionalmente, né? Quando você falou do seu filho, dele ficar angustiado, né? Que ele ficou, você falou que algumas coisas tipo pipocaram, né? Nesse momento, né? Alguma coisa que já estava meio ali e teve uma, tipo, como se estivesse ali, estava na borda, né? Aí surgiu, né? Então, assim, nesse momento, realmente, assim, é muito sensível, né? Estamos todos sensíveis, né? Então, assim, é importante a comunicação, né, Marcele? Conversar com seu filho sobre isso, né? Até os menores, eu ouvi, você que tem bebê em casa, você tem que contar para ele o porquê que o papai e mamãe agora ficam o tempo todo dentro de casa. Por que será que o papai e mamãe não deixam mais você na creche? Então, assim, tem que trazer para as crianças, trazer para todos que estão ali integrantes dessa família o porquê desse novo, né? E, assim, até mesmo as questões difíceis, às vezes, da doença, né? Da morte, assim, porque eles veem na TV, às vezes você nem coloca, mas, assim, aparece uma coisa ou outra, e, assim, você, né, ali conversar com ele, olha, a gente está passando um momento assim, mas trazer também uma mensagem de esperança, né? Olha, mas vai passar, né? Então, assim, aos poucos, assim, os médicos estão estudando, né? Tem muitos médicos estudando para lidar com isso, né? Então, o papai e mamãe aqui vai te deixar seguro, né? Estamos aqui com você, não vamos nos deixar, né? E caminhar por aí. Mas, voltando, pode falar, Heloísa. Só um minutinho, Débora, nós temos uma pergunta de Marcele Lima Dias. Eu tenho bastante dificuldade de fazer as terapias com a minha filha de 5 anos. Ela está online e, assim... Ela está dificuldade de fazer terapias online, deve ser, né? Porque ficou a pergunta. Eu tenho bastante dificuldade de fazer as terapias com a minha filha de 5 anos online. Então, ela deve estar sendo atendida online, deve ser isso. Você eu acredito sobre isso, Débora? É o que a gente falou, né? O que acontece? Essa questão do online, né? E lidar com a tela, foi até a Marcele falando, né? Antes você, às vezes, usava a tela só para ver vídeo, né? Ou só para ver um desenho, só para ouvir uma música. E agora essa ferramenta está sendo usada para eu fazer terapia, está sendo usada para eu aprender, né? Então, assim, nem toda criança vai se adequar, né? Vai ter essa recepção. Então, né? Cada caso é um caso, né? Eu acredito que essa mãe, ela poderia conversar com essa criança e falar assim, minha filha, o que você está achando, né? Ela tem 5 aninhos, né? Está gostando da terapia? E, assim, não forçar, sabe? Eu acho que é importante a gente respeitar esse momento, não forçar. Seu filho quer fazer a terapia online? Está sendo prazeroso para ele? Foi como o Marcele disse, né? Colocar atividades prazerosas, porque, assim, a criança já está se sentindo angustiada, né? Já tem a gente mesmo, né? Assim, então, estamos angustiados. Então, assim, você vai forçar algo. Então, assim, meu filho, então, a terapia era 30 minutos. Agora, vamos fazer 15 minutos? Você consegue ficar com a psicóloga online 15 minutos? E 15 minutos a gente vai fazer outra coisa, entende? Ver o quanto a criança consegue ficar ali, o quanto é possível, fazer essa negociação, né? Então, eu sempre digo que o importante é fazer, né? Tentar fazer. Ainda que não seja atividade, que não consiga fazer atividade completa, né? Mas o importante é tentar fazer algo, fazer e não forçar realmente essa criança, para ela não ficar com problema. A Jerusa Gomes, ela colocou assim, ela é uma professora, e ela colocou, eu acredito que a escola deve adaptar o material, porque as mães que não sabem fazer essa adaptação. E aí eu acho que realmente, o que você acha, mãe? Mãe, que está aí, nos fala um pouco sobre essa adaptação. Que seria essa importância, né? É de extrema importância, porque é aquilo que falou, eu, graças a Deus, assim, eu até atuei como professora, hoje em dia eu não estou trabalhando, eu parei de trabalhar justamente para poder me dedicar mais ao Gabriel, essa fase que ele estava precisando, mas eu faço pedagogia, faço diversos cursos na área de educação especial, porque é uma área que eu gosto muito, então a gente tem essa facilidade e consegue fazer essa adaptação de uma forma que seja eficaz. Agora, não assim, não menosprezando outras mães, de jeito nenhum, acho que a mãe, ninguém conhece mais um filho do que a mãe, e a mãe, ela sabe muitas das vezes como chegar naquela criança,
mas existem conteúdos que limitam. Até mesmo eu falo, mesmo eu tendo condições de fazer, existem determinadas coisas que eu fico limitada. O Gabriel está na 8ª série. Então, as adaptações curriculares que são feitas para eles, a flexibilização que é feita, são feitas em cima de matérias que são matérias específicas, que não é minha área. Né? Você vai pegar um conteúdo de matemática, falando sobre radiciação, notificação científica, e como você vai adaptar aquilo de uma forma que ele consiga entender? Não é a minha área de atuação. Né? Eu consigo fazer dentro da pedagogia, dentro daquilo que a educação especial me ajuda, mas são conteúdos que são muito específicos e que é preciso, sim, que o professor regente faça. Tanto é que quando a gente fala de fazer, né, o plano individual educacional, né, que é o PEI, né, que é o Plano Educacional Individual, esse plano ele é construído em conjunto, ele não é feito por um professor ou por um pedagogo. É necessário que seja todos os professores, terapeutas, os pais, todo mundo em conjunto, criando ali para saber quais são as habilidades e competências que aquela criança precisa desenvolver, quais são os objetivos e como avaliar esses objetivos. Então, quando você vai fazer isso para um aluno de matéria específica, você que não tem aquela formação, você não vai saber como fazer aquilo. Então, é importante, sim, que a escola ela tenha esse cuidado. Porque dentro de uma sala de aula, por mais que você não tenha um aluno especial em sala de aula, mas quem é professor sabe, ninguém aprende de uma forma unificada. Cada um tem sua forma de aprendizado, cada um vai ter um estalo, um determinado ponto ali que vai despertar ali o interesse para aprender. Então, cada criança você tem que abordar de um lado, de uma forma. Tem criança que vai ter uma facilidade muito grande para matemática, mas vai ter dificuldade em português. Ninguém é linear, todo mundo tem esses altos e baixos. Então, quando você vai fazer essa adaptação, é necessário que a escola tenha esse olhar diferenciado. Olha, eu tenho tantos alunos em sala de aula, mas esse meu aluno aqui, ele precisa de um recurso maior. Então, a atividade dele tem que ser diferenciada. Né? Aquele outro aluno ali, agora também não adianta, a gente faz assim, um conteúdo só para educação dos alunos típicos, neurotípicos, né? E esse aqui vai ser o material dos alunos especiais. Isso também não funciona, né? Porque mesmo os alunos especiais existem ali limitações, uns têm uma dificuldade em uma determinada parte, tem uma facilidade em outra, então é necessário que seja individualizado. Por isso, quando a gente fala de conteúdo, de adaptação, a gente fala de PEI, Planejamento Educacional Individualizado. Cada um precisa ter o seu planejamento. E isso só a escola pode fazer. Tá bom, Marcele, muito obrigada pela sua participação. Continue na nossa sala de espera, porque agora chegou o nosso professor Glauber, né? Glauco, perdoe, o nosso professor Glauco, e ele é um professor de educação física que tem uma especialização em psicomotricidade e trabalha um pouco, né, com essas crianças, com adolescentes, com portadores, né, com deficiências, e ele tem uma prática nisso. Está aqui conosco. Boa noite. Muito importante a sua participação. Quero dizer que eu agradeço muito, né, a sua participação. E agora, ouvir um pouco, né, de você. A psicóloga Débora também está aqui, já interagiu um pouco com a mãe. E nós temos uma outra mãe para chamar logo depois da sua fala, e aí a gente fala um pouco mais. Oi, boa noite. Meu nome é Glauco, eu sou professor de educação física, eu sou professor de jiu-jitsu, sou especializado em psicomotricidade. Dentro do jiu-jitsu, eu consegui desenvolver um trabalho de psicomotricidade para a gente sair um pouco da abrangência da luta, e tenho feito também já um trabalho já de psicomotricidade com crianças neurotípicas, com crianças sem deficiência alguma. Enfim, estou nessa vastidão, estou nessa gama completa. Prazer estar com vocês. Desculpa o atraso. Tivemos um probleminha técnico, já foi resolvido, né? Graças a Deus. Então, assim, a gente está discutindo, né, esse isolamento social, já ouvimos uma mãe, a dificuldade de estar... a criança, né, que tem a rotina e a dificuldade desses pais, desses familiares, em adaptar essa criança nesse período de quarentena, nesse período que eles perdem, né, aquela rotina e aí não consegue, às vezes, fazer os exercícios, né, que a escola passa, porque a mãe não é a professora, e eles não veem a mãe como educadora, né, no caso, professora, e sim mãe, e eles tendem a encontrar muitas dificuldades, e essas mães estão tendo muita dificuldade. E, às vezes, eu estava falando um pouco antes, em Glauco, que eu estava até conversando com a
e falei com a Débora que nem todos os nossos espaços, nem todas as mães têm um espaço grande, mas Claro. nós sabemos que, de acordo com o profissionalismo de vocês, com a experiência, né, pode estar indicando e tentando ajudar essas mães a estar falando, a estar fazendo e, na verdade, desenvolvendo, né, durante essa quarentena, durante essa pandemia, coisas diferentes para poder fazer com que a rotina dessa criança não fique tão prejudicada. Fala conosco aí que você... nós vamos querer te ouvir. Eu creio que tem bastante mães aí nos esperando. Ouvir um pouco mais da sua experiência, a educação física, né? O movimento, o corpo, a música. Eu acredito que tudo isso faz uma grande diferença, principalmente nessa época que eles não estão em rotina, em sala de aula. Eu tive dando uma olhada num programa que teve numa TV recentemente, sobre essa suspensão das aulas e esses atendimentos, né, das entidades, tanto o escolar, tanto o professor, quanto os especialistas, e nós percebemos que tem mães que fazem de tudo. Por quê? Tem crianças que o problema, eles olham a tela e, tipo assim, eles entendem bem. Às vezes, eles estão com uma deficiência na perna, no andar, no locomover. E aí eles vêm o tempo todo assim: não saiam de casa, não saiam de casa. E aí, tem medo desse vírus. E a mãe quer fazer uma rotina diferente. Bom, eu vou dar uma volta com ele, vou fazer alguma coisa diferente. E eu vi até um depoimento, a mãe, eu estou com dificuldade, porque o tempo todo, assim, não saiam de casa. E aí, nós não... na verdade, são falas diferentes que, para eles, é entendimento. Nós entendemos o que não é sair de casa, mas para eles é muito difícil. Fala um pouco da sua experiência. Vem, claro. Agora... A fala é sua. Tudo bem. Então, como vocês estavam pontuando, né, a gente já estava conversando sobre, o que acontece? A gente tem que ter hoje o pensamento que é o seguinte: todo o trabalho feito em casa, não importa o percentual, ele é válido. E a gente sabe que os pais, eles não são especialistas, né? A gente sabe que os pais, eles têm, sim, mais conhecimento, muito mais que nós, né, que somos profissionais da área, mas a gente sabe também que eles não são especialistas, então a gente tem que pensar, poxa, como é que eu vou trabalhar a psicomotricidade com essa criança em casa? Né? A gente sabe que toda falta de terapia, toda falta de organização propriamente daqueles que já têm a nutricionista ali também para essa regra alimentar, então a gente sabe que isso tudo causa uma dificuldade. Por exemplo, um exemplo que eu sempre falo, né, a psicomotricidade, ela está em tudo. Ela está em tudo. Qualquer coisa, a psicomotricidade existe. Então, assim, está em casa com a criança, né? A criança tem a rotina. A gente sabe que toda a rotina é importante, até de ir para a escola, o voltar da escola, tudo é importante. Então, como é que eu posso fazer a psicomotricidade em casa? Como é que os pais podem fazer essa psicomotricidade? Está com a criança ali no tapete, bota para engatinhar, engatinha junto. Os pais agora vão ter que ser os professores, os pais agora vão ter que desenvolver essa questão toda. Quem tem um profissional por trás, pega orientação e desenvolve esse trabalho. Mas a psicomotricidade, ela está em tudo. Ela está de levar a colher para a boca, ela está no ato de rolar a bola com a mão de joelho engateando, ela está em tudo, porque o desenvolvimento das praxias é que são importantes, né? E a gente sabe que isso, agregado às outras terapias, funciona muito bem. Mas os pais, eles podem o tempo todo tá brincando, se vai ajudar a fazer alguma coisa, a levar no banheiro propriamente, ou algo parecido, já vai ali brincando, já vai pulando nos azulejos, pula com o pé direito, pula com o pé esquerdo, pula num pezinho só, né? Porque é aquela coisa, não vai dar para ser perfeito, e até pode ser perfeito, por que não? Mas todo mínimo agora é importante. Então, assim, cada aluno tem uma necessidade, ele tem uma abrangência especial, né? Por exemplo, se eu tiver um aluno que tenha um grau de autismo e um TDAH, né, muito elevado, eu posso pedir para o pai já fazer um jogo, fazer uma brincadeira, talvez, menos intensidade. A gente já pode brincar, de repente, com um jogo pedagógico junto. A gente pode pedir para o pai, pedir para essa criança dar uma cambalhota, um rolamento, como a gente chama no jiu-jitsu, e então ele já pode ali escolher uma corzinha espalhada e pintar a cor no papel.
a gente tem que misturar as coisas agora, a gente tem que tentar ajudar de todos os lados, né? A gente sabe que os pais, eles realmente eles têm muito interesse, mais do que eles também. A gente respeita tudo isso, essa vontade, isso tudo, mas o momento, infelizmente, não está propício. E eu tenho certeza que aqui na cidade a gente tem uma gama de profissionais excelentes, está conseguindo desenvolver. É melhor 2% do que nada. Então, é melhor 1% essas terapias, né, do que nada. é importante, né, terapias com cores, e adaptar, porque, eu não tenho, tem pais que realmente não têm condições, às vezes, de ter alguma coisa, e, Claro. assim, alguns utensílios, né, de repente, que não podem ter, mas tem algumas dicas, né, depois eu queria que você desse algumas dicas. Nós temos, inclusive, uma filmagem, claro, alguns videozinhos que nós vamos passar daqui a pouco, mas eu vou convidar a mãe Bruna, que está à espera, para ela estar trazendo um pouco mais da sua experiência. Oi, Bruna, boa noite. Tudo bom? Boa noite para todos. Fala boa noite, Bruna. Boa noite. Se apresente e diga assim, o que você tem encontrado, né, de dificuldade nesse momento de isolamento social. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando que isso é muito importante para nós mães, né? É uma forma de desabafo, né, de tudo que está acontecendo. E foi muito bom, porque de última hora, né, Débora está aqui, Débora é psicóloga do meu filho. Eita! Exatamente. E nós não sabíamos que nós iríamos nos encontrar. Que legal. Por isso que é bom bate-papo. Todo mundo pode falar junto, todo mundo se surpreende junto. Muito bacana. Exatamente. Glauco é um colega também, né, que tentou me ajudar na questão de inserir uma atividade para o Miguel. E o que acontece? Essa pandemia, esse isolamento, para o meu filho, né, Miguelzinho acabou de fazer 7 anos, semana passada. Ele é um autista de grau leve, né? E a alteração de comportamento dele mudou totalmente. Então, a inserção da parte pedagógica, para mim, está muito difícil mesmo, porque ele está muito opositor, ele ficou agressivo, né? Ele reagiu de uma forma muito ruim, ele deu uma regredida, porque ele saiu totalmente da rotina dele, das terapias. Era a Marcele, que era terapia ocupacional, Débora com a psicologia, a fono, que é a Cristiane, que é uma ótima fonoaudiólogo. Ele era acompanhado a todo momento, né? Então, assim, o Miguel está sentindo muito esse isolamento, a rotina dele. E nesse contratempo, eu mudei de casa, eu tive que mudar de residência, que foi outra coisa a somar, né, nessa questão de sair da zona dele, né? Então, assim, Bruna, eu também sou estudante de pedagogia, sou professora, estou sempre estudando sobre a área da educação especial, porque a gente que é mãe de uma criança atípica, a gente se apaixona mesmo, a gente entra de cabeça. Então, assim, eu aprendi, eu estou percebendo que eu não vou conseguir abraçar tudo de uma vez só, e tentar inserir a parte pedagógica no Miguel nesse momento. O que eu preciso cuidar dele agora é a parte comportamental. E o Miguel, ele é uma criança que verbaliza o que ele sente. Então, quando ele tem no momento dele das estereotipias, que são movimentos repetitivos, que ele faz durante o dia todo, quando ele está muito nervoso, né? Ele tem feito demais o tempo todo, e teve um dia que ele chegou para mim e falou, eu falei assim, filho, eu tento chamar ele para a realidade, eu falo, filho, vamos fazer outra coisa, né? Aí ele, mãe, você não entende, o meu cérebro está muito agitado, né? Ele verbaliza isso, e isso é bom, não é ruim, entendeu? E às vezes eu faço o procedimento de compreensão nele, de abraçar, de apertar, para ver se aquilo melhora,
né, dele sentir aquele afago meu. Então, em relação à parte educacional, ele está tendo as apostilas que estão vindo da escola. Miguel, ele estuda na rede pública daqui de Rio das Ostras, desde a educação infantil. Ele mudou da educação infantil para o ensino fundamental, que é o primeiro ano, mudou totalmente, porque a educação infantil é lúdica e a alfabetização, né, é uma coisa mais concreta. Ele estava aprendendo a ler e escrever, então não houve tempo de fazer um currículo adaptado, porque as pessoas ainda não estavam... o pessoal da sala de recursos, né, que toda escola tem que ter a sala de recursos, que é o atendimento educacional especializado, que eles utilizam no contraturno da aula, que é uma parte importantíssima dentro da escola, porque é ali que eles vão adaptar o currículo dos alunos que precisam dessa atenção especial. Então, não houve tempo nem disso acontecer, né? Não houve tempo deles se adaptarem a essa rotina nova. Eu falo até de todas as crianças que saíram ali da educação infantil e foram para o primeiro segmento, né? Que é o de primeiro ao 5º ano. Então, para o Miguel já foi difícil essa parte, e ele está assim, ele está muito agitado, está muito opositor, né? Inclusive, eu tive que marcar uma consulta com a neurologista dele, porque eu não estava sabendo lidar, porque eu não tenho vergonha de dizer que, às vezes, a gente sai um pouco do controle. Não é o tempo todo que a gente consegue manter uma estabilidade, né? Eu acho que a crise mundial, entendeu? Tá todo mundo abalado com tudo. Então, eu me vi na necessidade, eu preciso de ajuda, né? E aí conversei com a neuro dele, né? Hoje em dia ele tá com uma medicação diferente para um controlador de humor, né? Para ver se ele melhora. Eu iniciei há pouco tempo. E os dias vão passando, eu tento criar uma rotina até de colocar soninho da tarde para ele, porque como ele está muito agitado e ele ainda é uma criança, eu falo, eu vou tentar desacelerar esse processo que ele está, né? Então eu incluí um soninho da tarde, e às vezes eu consigo ficar 5 minutos com ele com a tarefinha da escola. Às vezes é 5, às vezes eu consigo um pouquinho mais, às vezes tem dia que eu não consigo, e eu acho que não tem problema, né? Porque essa não é a prioridade hoje do Miguel. A prioridade dele é a parte comportamental mesmo, que está afetando muito. Alô? Eu acho que o som perdeu, doutora. Eu não estou conseguindo escutar você. Voltou, acho que voltou agora. Eu não consigo escutar a doutora. Para mim, voltou agora. Tá. Tô sem som. Não dá para ouvir. Não dá. Só um minutinho que já vamos resolver. Tá. E aí? Agora sim. Alô? Agora sim. Então, tem uma vozinha que está com seu neto, né, há 3 dias em casa, a Cleia Souza Barros, e ela dizendo que o marido dela deu faca para ele comer junto com a colher. Reparei que ele usa as suas mãos para levar o talher à boca. Estamos certos em não consultar minha sobrinha? Responde, Glauco. Entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. Bom, assim, essa questão de investigar, né, da gente, de repente, pensar assim, a criança teve um comportamento diferente, e um comportamento, ou 2, ou 3, eu acho que é para a gente pensar em investigar, mas vale também consultar a escola.
Vale também passar na escola, ver na escola, perguntar, saber se tem algum comportamento, né, diferente, se de repente tem algum comportamento repetitivo, se tem alguma coisa que chegue a gente pensar que possa ter uma investigação a ponto de ter um cuidado, né, especial. Eu acredito que não. Acho que instrui, né, demonstra. E se começar a acontecer alguma coisa que, de repente, fala assim, poxa, está tão diferente, de repente, eu não considero isso comum, então, talvez possa sim, mas eu acredito que não. É só uma questão de observação mesmo. Observação, Glauco, é isso? Isso, acho que vale observar, vale também consultar a escola, vale observar o dia a dia, mas eu acho que para a gente chegar ao ponto de investigar, pedir para investigar, né, para saber se tem alguma atividade diferente, alguma coisa, eu acho que vale observação. Ok. Débora, quer se colocar? Acredito que ela perguntou se pergunta a sobrinha, no caso é a mãe da criança, né? Isso, eu entendi que sim. A gente tem que pensar nesse papel, né? Ele está na casa da avó por um tempo, 3 dias, né? Ele não mora com essa avó, né? Ele está lá por um tempo. Então, como o Glauco falou, observar, né, o que está acontecendo e se reportar depois, se acontecer mais vezes, se for alguma estranheza, algo que estiver prejudicando a criança também. E até mesmo ali, né, observar alguma coisa dessa estranheza, mencionar os pais, sim, porque são os pais que cuidam, né, assim, diariamente, né? Entendi. Deixa eu falar o que você acha, Bruna? O que você acha, Bruna? Eu vou falar, porque essa... Fala, Bruna. Oi, Glauco. O que acontece? Essa perguntinha aí veio da minha tia, e ela se expressou um pouquinho mal. O que acontece? Ela me mostrou esse vídeo, eu fiquei super feliz. O Miguel, ele tem uma grande dificuldade na parte motora fina, né? Ele tem dificuldade de comer sozinho, aquela coisa toda. E hoje ela inseriu uma atividade para ele que eu nunca pensei, porque aquele negócio mãe falha. Na hora a gente quer dar na boca para poder ser mais rápida, aquela coisa toda. E o que ela ensinou ele a fazer? A pegar a comidinha e levar com a faca, claro, sem ponta, até a colher, né? Fazer aquela pazinha, né? Levar a comida até a colher no prato, né? E ir pela boca. Só que o Miguel, talvez ele seja ambidestro, porque ele usa as 2 mãos, assim, ele ainda não decidiu ali ainda, sabe? Ele tem isso também. E eu achei muito legal, porque o Miguel tem dificuldade de pegada, sabe? O desenho dele não é um desenho formadinho ainda, né? Pela idade, né? Aquela coisa toda. Então, ela fez esse exercício com ele, né? E eu achei super legal. Ela tá aqui questionando, acho que para saber se o que ela fez foi legal. Eu, na minha opinião, foi fantástico. Eu fiquei super feliz quando ela me mandou o videozinho dele fazendo, né, aquele negócio de botar a comidinha na colher, levar a colher até a boca, né? Então, assim, ele está em outro ambiente. Ele está na casa da minha tia, que ele chama ela de vó, né? Que é uma tia-avó. E ele está se saindo bem, porque ele saiu um pouco dessa minha rotina aqui para poder ficar nessa casa dessa minha tia, e ele está super tranquilo. Parecia que ele precisava sair um pouco, né? Eu estou morando numa kitnet, né? Pequena. Então, isso também eu reduzi muito o espaço dele, coitado. Foi uma outra mudança que teve. Pode ter sido isso que ele gostou, né? Está sendo diferente para ele, em termos de espaço, de pessoas, e assim, já tinha fugido mesmo, né, a rotina, então ele encontrou alguma coisa diferente. Eu quero agradecer, Bruna, a sua participação muito especial. Eu que agradeço. Nós vamos colocar, eu vou te deixar na sala de espera agora, e vocês podem assistir, nós vamos colocar um vídeo, eu queria chamar o Glauco e a Débora também, para que, se quiser comentar, algumas dicas, e eu queria que o Glauco falasse um pouco desse exercício, de coisas que as mães que estão nos ouvindo podem estar falando, tá, Glauco? A gente vai colocar um videozinho agora. Vamos sim.
E aí eu gostaria que, assim que a gente terminasse, ou entre um outro, vocês fizessem um comentário de como a gente pode estar ajudando essas mães, como essas mães podem estar se adaptando, né? Readaptando, quem sabe alguma coisa que elas não conheçam ainda, que seja importante, que deu certo para o Benjamin, que é filho do Serginho, e filho da Renatinha, e ela nos disponibilizou, e com a autorização dos dois, que esse vídeo vai ao ar agora. Então, assim, é uma criança que a gente tem muito carinho também, e autista, e ele, na verdade, ele tem se readaptado, né? Ele está com uma rotina muito louca, com sono, de dia, de noite, perde o sono durante a noite, mas ele tem se readaptado. A mãe, né, tem estado colocando em algumas coisas que eles fazem, percebe que isso tem ajudado muito. Então, nós podemos soltar, pedir os meninos aqui, que estão do meu lado, que são os nossos especialistas aí na internet, nas mídias. Bom dia. Bom dia, Sócio. Beijinho. Como é que faz pra ele pegar? Ó. Aqui. Isso. Muito bem. Pegou? Ih, caiu. Pega de novo. Muito bem. Quer limpar a mão? Então, gente, é uma gracinha. Eu quero mais uma vez avisar a todos que estão nos assistindo que esse vídeo foi autorizado pelos pais, né? Porque a gente sabe que é uma criança e a gente precisaria de autorização. Inclusive, o pai está aqui junto com os nossos espectadores aqui na sala, né, dos vídeos, e autorizou, está aqui babando, né, pelo vídeo do filho, com certeza, do nosso amigo Sérgio. E eu gostaria, Glauber, que você falasse um pouco. Você vê que nesse último exercício, né, que ele fez, dessa atividade, ele se incomodou com aquelas mãozinhas, né, quando ele percebeu que as mãozinhas ficaram, né, sujas. Eu queria que você falasse um pouco disso, depois a Débora comentasse um pouco, e eu gostaria de, né, depois, pode falar então, depois a gente chama a Marcele um pouquinho, deixar a Bruna na sala de espera, e trazer a Marcele um pouquinho daqui a pouco. Claro. Então, ali ele estava trabalhando a textura, né? Estava sentindo a textura, a parte de coordenação fina, usando os dedos, os olhos, estava ali trabalhando a concentração dele. No outro segmento do vídeo, ele está usando a pinça, está usando um pegador para pegar algo dentro, ele está trabalhando ali, mais uma vez, a coordenação fina, ele está fazendo um ajuste ali, está trabalhando a concentração, ele está se concentrando para pegar, ele está de maneira cadenciada, tentando pegar sem amassar muito, né? Então, isso tudo é muito importante. Quando a gente fala assim, poxa, mas o que eu vou fazer em casa? Fazer em casa, na verdade, eu até fico à disposição depois, os pais que quiserem mandar mensagem no meu Facebook, a gente troca ideia, conversa, mas tudo é psicomotricidade.
eu posso pegar o meu filho, eu posso fazer uma dobradura de papel com ele e pedir para ele fazer igual. Eu já estou trabalhando. O máximo que eu conseguir trabalhar a atenção da criança dentro desse contexto já é importante. Se eu faço um desenho, peço para ele copiar o desenho que eu fiz, também já é importante. Existem 1000 maneiras, a gente pode usar o piso da casa, a gente pode fazer uma amarelinha. O momento agora, o que aconteceu? Agora é a hora dos pais, como muitos pais não estão trabalhando, estão em casa, né? Uns porque foram demitidos ou não. O momento agora é essa aproximação agora, ela veio repentina, porque todo mundo tem uma rotina, né? É a mãe que sai para trabalhar, é o pai que sai para trabalhar. Agora, o responsável da criança, eles agora estão imbuídos, eles estão envolvidos nessa questão agora de serem dinâmicos, de tentarem dar continuidade às terapias, aos trabalhos, exercícios propriamente, né? De brincar, de pular, de saltar. Agora, os pais, assim, a gente sabe que os pais, eles têm muito romantismo, né? Eles são muito românticos em relação a isso, e a gente que trabalha com essas crianças, a gente sabe que a gente tem esse cuidado, né? A gente respeita, o nosso trabalho não é só com a criança, o nosso trabalho também é extra-campo, né? Mas eu acho que qualquer coisa que envolva uma brincadeira de coordenação fina, qualquer coisa que envolva uma brincadeira de saltar, de pular, né, de usar a força, de usar o equilíbrio, brincar, vai estar válido. Tá válido. Uma coisa que eu costumo dizer nessa coisa, na área da inclusão, que a gente está falando de inclusão, a inclusão, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não, sem querer, acabar introduzindo e não acolhendo, não trabalhando de forma inclusiva. É uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, porque se a gente de fato a gente não incluir, se todos nós não fizermos juntos, a coisa não vai ficar boa. E a gente precisa de fazer junto, porque o social é o mais importante. Quanto mais eles socializarem, seja com 2, com 3, se a pessoa está em uma pessoa só, mas a pessoa ali está se doando, a pessoa está junto, está se concentrando junto, também é 1% do social, mas é o que a gente estava falando com a Débora mais cedo. Na escala de 0 a 100, a gente tem 1, tem 2, tem 3. É para os pais não ficarem nervosos, os pais não precisam pensar que houve uma regressão total, que tudo foi perdido. Não foi. Não foi perdido. 1% ajuda, 2% ajuda. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar por esse período. Eu acho que depois desse período, nós profissionais vamos receber uma visão melhor dos pais, a gente vai receber um feedback também melhor. Eu acho que a gente só tende a se aproximar. A gente só vai se aproximar mais em relação a isso tudo. Porque Glauco, desculpa. Pois não. Eu tenho visto, né, que nós estamos aqui com vários profissionais falando, né, claro, sobre a continuidade. Perdi o áudio. Não dá para te ouvir. Estou sem áudio. Então, desculpe, mais um problema técnico, mas estamos resolvendo. Vamos chegar lá na excelência. Né? O Cauê, que também, né, é lutador, está aí nos dando, assim, sabe, essa honra, né, de estar nos assistindo e participando, porque sabemos que o esporte, a psicologia, Marcele é uma mãe, né, excelente live que ela está falando aqui, está comentando, excelente participação, bem-vindo ao time. E a gente tem visto uma coisa que eu conversando com vocês ontem um pouquinho, né? A Érica Mulher, atividade psicomotora, justamente com a pedagógica, né? Sempre dá certo. Isso é muito bacana, essa interação. E assim, a gente mostrar, né, para os pais que estão assistindo, que é simples, as coisas acontecem de uma forma simples. Tudo bem que é difícil, nós não estamos não estamos tirando essa dificuldade, né, esses obstáculos que existem. A Jerusa Gomes está dizendo assim, ó, as dicas são ótimas, porque no momento de pandemia, muitas famílias estão desempregadas e sem condições de pagar terapia. E a gente sabe a importância de continuar com essa terapia. Mas, infelizmente, a gente conhece a nossa realidade,
né, da nossa nação, do que nós temos vivido, e sabemos que muitos pais hoje desempregados, junto com a pandemia, foram desempregados, né, estão desempregados, e com isso estão com dificuldades de pagar planos de saúde. Metiael Branca, muito importante orientação aos pais, parabéns aos profissionais. Então, assim, agradecemos vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, mas a gente já quer falar um pouquinho mais sobre isso, dessa continuidade, né, Débora? Fala um pouquinho. Antes eu tenho uma pergunta para o Glauber, porque o Glauco, meu Deus, que dificuldade. Você vai me bater até o final da live, mas tudo bem. Não. Resolve o meu problema, psicóloga, resolve o meu problema depois, tá? Vou precisar de uma consulta. De forma alguma. Hein, Glauco? Então, assim, uma coisa interessante que você falou ontem, que a gente tem exercício simples. Me conta um pouquinho dos azulejos. Eu fiquei curiosa também, porque gostei daquela ideia, eu queria que você falasse para os nossos pais, para as nossas mães, para os nossos profissionais que estão ouvindo aí. Claro, então, olha só. Propriamente agora eu estou aqui, né, com os azulejos na minha frente, então eu posso imaginar que eu posso pegar o final da minha sala e eu posso colocar uma cor de cada no final do azulejo, e na outra ponta eu posso espalhar os lápis de cor, né? Ou então eu posso espalhar papéis picados com cores, né? E deixar a outra ponta pintada, e eu trabalho o meu comando de voz para a criança pegar e tentar colocar onde estão as cores. Isso é um dos trabalhos. Ah, mas eu não vou trabalhar as cores. Tudo bem, não precisa ser as cores, pode ser um objeto. Eu posso trabalhar com objeto, um copo de plástico, uma garrafa PET, eu posso pôr sentidos opostos, garrafa PET e do outro lado a garrafa, ó, pega a garrafa e coloca junto com a garrafa. A verdade agora é que, como a gente estava falando, né, a criação agora dos jogos, a criação das brincadeiras, a criação dos exercícios, agora está com os pais. Né? E assim, o YouTube, ele sendo bem usado, um YouTube bem usado, bem praticado, ele não faz mal a ninguém. A gente não pode demasiar no YouTube, porque o YouTube, infelizmente, como ele dá uma ajuda, ele também atrapalha um pouco. Mas eu tenho certeza que eu, em particular, eu estou pronto a ouvir qualquer pai que manda mensagem, não tem problema, acho que o momento é esse, é de ajuda, é da gente se colocar no lugar do próximo, então para a gente passar isso junto. Vamos deixar, né, os pais que estão nos ouvindo, os profissionais que quiserem, né, fazer pergunta, quiserem dicas, né, os nossos profissionais depois da live pode estar respondendo, pode estar passando atividade, né, e eu gostaria agora de ouvir um pouco, Débora, um pouco mais da sua fala em relação à continuidade, né, dessas terapias, dessas invenções, tudo que você ouviu aqui, né, e falar um pouco sobre isso. É importante ressaltar que a orientação terapêutica, né? Até a Luciana, que é a minha coordenadora lá da Ser Humano, mencionou. Eu vi ela e assim, ela é muito participativa, querida. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, assim, porque assim, o terapeuta, né? A pessoa que está acompanhando o caso da criança, por mais que talvez agora ela não esteja tão próxima, né? Não pode ver o seu filho, não pode estar ali, mas ele pode te dar uma orientação, né? E aí vamos colocar, igual a Bruna falou, né, das dificuldades da motricidade fina do Miguel, e aí e você viu essa criança pegando com um pegador, ali na questão da motricidade fina, aquele movimento de pinça, que futuramente pode ajudar no segurar o lápis, né? Que pode segurar depois a caneta, né? Então, assim, indo aos poucos, né, assim, com a orientação terapêutica, e aos poucos, assim, fazendo, adaptando as atividades, igual aquele saquinho que ele espremeu, parece gelatina, né? Eu não sei, mas eu olhei aqui, eu imaginei que fosse... Não parece gelatina, Heloísa? Parece gelatina. E aí eu pensei assim, da gente, ó, gelatina é uma coisa que não é tão cara, né? E aí você pode botar naquele saquinho, espremer, né? Fazer aquele movimento que a criança está fazendo ali. Aquele carimbo, parece carimbo de fruta, né? Ou de legume. Não parecia um carimbo de coisas que a pessoa tem em casa também. Então, assim, é importante, assim, entender, quando você fala da continuidade, né? Assim, você, pai, cuidador, você faz parte da rede, né, de cuidado do seu filho. Então, assim, em nenhum momento é polarizado. Pais e profissionais, não é polarizado. Nós somos uma equipe, né, é uma parceria, né? Então, assim,
cada um pode, em casa, fazer parte parte do projeto, né? O pai e a mãe, quando você atende uma criança, a família, ela também é atendida, né? Então, assim, poder estar ali em parceria, né? Os terapeutas que puderem, né? Eu entendo, Heloísa, quando você fala que tem gente que não pode estar, né? Eu estou te entendendo, eu estou entendendo a situação, mas, assim, eu só queria deixar, assim, que a gente pudesse ter um cuidado, sabe? Um cuidado, assim, de dizer assim, não que não vai ser estimulado, né? Vai ter estimulação, né? Mas, assim, entender que posteriormente, assim que possível, buscar uma orientação terapêutica, né? Eu estou ali naquele espaço, né? Tem a rede também, né? Tem a rede, né, pública, assim, a gente sabe que está funcionando para emergência, né? Ambulatorial. Então, assim, no momento não está conseguindo, vamos supor, a terapeuta ocupacional, eles indicam essas atividades diárias, né? Então, assim, eles indicam. Então, assim, você pode lembrar do que eles falavam e tentar reaplicar, né? Ou então lembrar, eu lembro que eu tenho tecido aqui na minha casa, o próprio lençol, né? Brincar de sumiu e achou. Ontem a gente lá, Glauco, falou de entrar no guarda-roupa, lembra? A gente falando de entrar no guarda-roupa? Claro. Porque entrar no guarda-roupa é aquela coisa de se esconder e achar. Isso é muito organizador para a mente da criança, isso, né? Tem um movimento, assim. O Glauco até falou da questão do medo, né? De estar só, de poder estar só ali dentro daquele ambiente, no escuro, né? E brincar de pique-esconde dentro de casa. Assim, tem muita coisa mesmo que dá para fazer. E, assim, a disponibilidade do brincar dos pais, dos cuidadores, a gente sabe que não é simples, né? Às vezes um pai, uma mãe, ele não tem tempo, né? Ou ele não está emocionalmente, assim, se sentindo à vontade para brincar, né? A gente não sabe como é que foi a infância dele, né? Se ele teve oportunidade de brincar. Então, assim, aos poucos, assim, o que você consegue fazer com seu filho, né? Você consegue brincar com ele durante o banho, né? Você consegue, o pequenininho ali, com sabonete, né? Quando você passa o sabonete no corpinho dele, né? E você pode cantar uma música enquanto dá banho nele. E, assim, comunicar, olha, a gente vai tomar banho agora. Assim, essas pequenas coisas, as pequenas comunicações, né? Trazer nomes, né? A esse mundo, né? Trazer nomes a essa vivência dele, né? E isso parece pouco, Heloísa, mas não é pouco. É algo, assim, que traz sentido. E, assim, os pais é o que dão voz, né? A essa criança, né? Então, assim, é isso, gente. Vamos aí dar voz, né? Dar sentido. Isso. O momento agora é de todo mundo se redescobrir, né? De reinventar. E a gente está numa fase agora, em relação a esse assunto, ao tema, a gente está em doses homeopáticas, né? Parece que não, mas são doses homeopáticas agora. O trabalho nesse momento esse. A gente buscar construir junto. Os pais agora vão construir junto com os filhos, vão buscar. Agora, um pedaço de meio papel agora é ferramenta. Eu estou sem criatividade hoje. Poxa, vamos tentar fazer um origami junto. Tem a internet, a gente tem a ferramenta da internet hoje, tem muitos aplicativos. Tenta fazer o origami. A gente sabe que elas têm o tempo, né? Todos têm um tempo, mas o tempo deles, eles por si, a gente, né? Esse feeling do tempo, eu não quero mais. Beleza, foi 15 minutos, está ótimo. Foi 10 minutos, está ótimo, não tem problema. Pode também, uma coisa que eu queria fazer na escola onde eu estava, eu queria fazer uma garrafa, eu queria trabalhar com óleo mineral numa garrafa com glitter dentro, que era eu esqueci o nome que se dá o correto, eu não sei se é uma garrafa, que chama garrafa do sono, garrafa do pensamento, eu esqueci. Mas pode pegar uma garrafa pequena, botar um óleo mineral dentro, encher de glitter, de estrelinhas, coisas de festa, porque eles vão se movimentar devagar. Eu não quero fazer colorido, faz só prata, faz só verde. Não tem problema. O momento agora é de reinventar, é de pensar no que se pode fazer junto. O momento é de construir junto agora. A gente sabe que vai faltar, talvez, mais, diga-se, fórmulas de concretizar o que eu vou fazer amanhã, o que eu faço. Não precisa ficar tenso, na hora acontece. Às vezes o responsável, poxa, tá tenso, o que eu vou fazer com meu filho hoje? O que é praxia fina? O que é grossa? O que é força? Não precisa.
ficar relaxado, deixar acontecer. Às vezes um abraço também ajuda, joga pro alto a criança também ajuda, então não tem problema. Falando em reinventar, ontem eu assisti um vídeo de uma criança, né, autismo, que a mãe deu para ele durante o banho, ela filmando ele, tá no Instagram, durante o banho uma esponja. E a criança, ela descobriu que ele queria lavar. E aí ele vivia lavando com sabonete, só que ele manchava mais ainda. Aí ela falou, não, vou te dar o produto verdadeiro, vamos aí. E a criança estava lá, lavando, de boa, botando box, assim, sabe? Muito legal. Ele reinventar, pegou uma esponja na mão e lavou o box. Então, assim, se isso está fazendo bem, né? E se não é prejudicial, excelente isso. Eu quero, assim, dizer que é um bate-papo muito legal, mas que a gente está chegando ao fim desse bate-papo. E eu não sei como é que os meninos aqui da comunicação vai fazer, mas eu quero pedir que ele ponha as duas mães na tela e que todas nós, né, essas mães que tiveram uma participação especial, quero agradecer a minha amiguinha Pedrina, psicóloga, uma pessoa maravilhosa, né? É uma menina que está aí conosco, beijo para você, e a todas as outras mães, essas mães que estiveram com a gente desde o início, ficaram aqui fiel, ouvindo, né? Tentando se reinventar, né? Huberto Goiás, parabéns pela live e pelas importantes formações para os pais que precisam desenvolver a criatividade das crianças nessa quarentena. É verdade. Então, assim, agradecer a todos, Luciana, Patrícia, e não tem como falar o nome de todo mundo, né, Débora? Que a gente Então, assim, gratidão, equipe, a todos. Então, muito legal, assim, um bate-papo excelente, e eu quero dar 1 segundo para cada um terminar, para depois a gente terminar, mas é 1 segundo mesmo. Começa pela mãe, que voltou agora, é a Marcele, né, Marcele? Gente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, né, de compartilhar, de falar um pouquinho mais, de aprender. Aprendi bastante aqui, apesar do meu filho já ser um adolescente, mas muitas dicas eu sinto que eu posso adaptar para ele. Eu gostaria de agradecer muito as orientações e ajudas de vocês aqui e a oportunidade de me dar voz para poder relatar um pouquinho daquilo que é minha vivência. Obrigada mesmo. Bruna? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, porque vira um desabafo, né, para a gente, nessa rotina pesada que a gente está tendo com essas crianças. Mandar um beijo para os terapeutas do Miguel, que apareceram praticamente todos aqui, para a equipe Ser Humano. Muita saudade, entendeu? E olha, não foi combinado, né? Não foi combinado. Sou apaixonada por Débora, pela a equipe Ser Humano, que cuida muito bem do Miguel. Estamos todos com saudade, está fazendo falta. E agradecer essa oportunidade da gente estar desabafando aqui, estar falando, porque isso é muito bom para a gente que é mãe. Débora, com a palavra. Olha, eu queria falar sobre uma data, que hoje é dia 5, né? E hoje é dia do meio ambiente. Então, assim, as crianças, é importante a gente lembrar, hoje é sexta-feira, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu fiquei pensando sobre isso, assim, hoje é dia do meio ambiente. O quanto, às vezes, nos desconectamos desse meio ambiente e achamos que podemos usá-lo de uma forma pouco cuidadosa, pouco respeitosa. E ao vivenciarmos uma experiência como essa, a pandemia, de tamanha proporção, pensamos o que temos feito? O que temos feito com o lugar que habito? O que temos feito com o próximo? O que tem feito comigo? É isso que eu queria deixar. Agora, nosso amigo Glauco. Então, eu queria só fazer também, eu quero deixar, assim, um abraço, gostaria muito deixar em evidência todas as terapeutas da cidade, todos os terapeutas, fazem um trabalho de doação. A gente sabe que os planos de saúde não colaboram com os terapeutas, não ajudam os terapeutas. Por favor, se um dia a gente puder falar sobre isso, seria muito bom, porque eu acho que tem muito terapeuta vendo a gente. Então, um abraço para todo mundo que é muito guerreiro, essa galera que tem certeza que não é só por dinheiro, não é só por isso, tem muito amor envolvido. E eu quero deixar uma frase que eu levo para mim o tempo todo. Eu faço por você, faço com você, eu te deixo fazer sozinho, mas eu nunca te abandono.
Legal, lindo. Muito obrigada a todos, obrigada mesmo ao nosso intérprete de Libras. Quero agradecer uma pessoa muito importante que tem feito com que essas lives fiquem melhor, né, para que outras pessoas possam participar, né? Afinal de contas, nós estamos falando de um universo geral, né? De inserção, de inclusão. Isso é muito legal, né, gente? Eu estou muito feliz com esse bate-papo. Beth Góes, parabéns, doutora Heloísa, por se preocupar com as nossas crianças. Obrigada. Então, gente, a minha fala final hoje, além de dizer a vocês, mãe, não desista dessa rotina. Danila Siqueira, Libras arrasando, muito legal, é uma pessoa que também ama Libras. Então, assim, gente, eu quero, assim, agradecer a todos, de todo o coração, e dizer que, assim, eu estou muito feliz da gente poder estar falando dessa inclusão, falando, né, do momento que nós estamos vivenciando, porque a gente vê com tanta gente com medo, tanta gente, sabe, desesperada, né, por não saber, e a gente pegar uma esponja e lavar um box, pegar uma gelatina, sabe, um azulejo, e a gente consegue fazer dias melhores para essas crianças e para essas mãezinhas, que eu sei que é muito difícil. Eu tenho, assim, eu fico emocionada, porque eu posso imaginar quando você tem um espaço pequeno, quando você não tem condições nenhuma financeira, que tudo é muito pouco, e eu quero, assim, pedir a Deus, né, que venha abençoar, que venha levar esse vírus para bem longe, né, da nossa nação, que nós possamos viver novamente no nosso espaço, né, da nossa liberdade de dia a dia, para que essas crianças possam voltar a ter rotina, para que seus pais possam voltar a ter emprego. E assim, e hoje a minha fala especial, gente, eu não posso deixar de mencionar a minha solidariedade aos professores de Rio das Ostras, que estão trabalhando na tela, estão fazendo apostila, estão fazendo de tudo para se desdobrar em casa. Eu quero parabenizar esses professores e me solidarizar com eles que perderam a regência, gente, uma covardia. Eles perderam a regência. E eu, se Deus quiser, isso vai retornar, está retornando, mas foi um susto. Eles tiveram que ficar desesperados, preparando tudo em cima da hora, e eu quero me solidarizar hoje com esses professores. E muito obrigada a vocês que nos assistiram. E façam pergunta, comentem, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, que é um canal de excelência, com informações importantíssimas a todos vocês. E mais uma vez, muito obrigada. Beijo.